Eu vejo uma finalização no mês de dezembro de 2025 na sua família. Eu vejo, a cigana está falando aqui claramente de quem vai ser, de como vai ser e do que você pode esperar e como evitar essa situação. Olá, estrelas, gratidão ao universo, seja muito bem-vindo, virginiano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e nessa leitura nós iremos tratar daquilo que você mais gosta. É a leitura que a gente mais... é a aguardada leitura aqui do canal. É a leitura que nós iremos ver as suas energias gerais para o mês e vamos também ver sua vida amorosa e a sua vida financeira. Virgem, fique preparado, porque a cigana ela vai mexer com as suas emoções. Ela vai hoje trazer do fundo da tua alma, do fundo do teu peito, aquilo que você mais deseja. Você vai sentir na alma que tem data, dia e horário para essas questões acontecerem e que estão direcionadas para você. Isso aqui tem seu endereço, seu nome, seu CPF. Realmente você não vai duvidar de que tudo isso realmente que vai ser dito está na tua energia, mesmo sendo uma leitura geral. E como a gente vai fazer uma leitura de previsão, aquilo que você ouvir aqui pode ficar muito claro para você e ressoar agora, mas pode também só ressoar com você daqui a um tempo. Por isso, não saia dessa leitura, porque você vai estar recebendo informações privilegiadas, antecipadas da sua espiritualidade. Quer que essa conexão realmente seja verdadeira? Você quer realmente escutar e dizer, tudo isso aqui é meu, é tudo para mim? Então, descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço a Ti nesse momento, essa oportunidade única e verdadeira de conexão com esses virginianos. Anjo da guarda de Virgem, eu solicito a Ti nesse momento a permissão nos mais altos valores e nos mais altos céus, que abram-se todos os portais dimensionais para que o virginiano possa ter as informações além do tempo e do espaço, porque nós sabemos que o universo e o destino tem data marcada e tem endereço certo para certas situações. Por isso que essa leitura ela seja mágica, que ela seja poderosa, que ela seja uma leitura espiritual e que traga para o virginiano aquilo que ele precisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço desde já o anjo da guarda, essa conexão que está estabelecida e forte, para que seja realmente uma conexão de luz e de livramento. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Virgem. Vamos iniciar sua leitura vendo um fato marcante, um direcionamento, algo que realmente vai ser boom. Vai ser chocante, mudará a sua vida. Se prepara, porque a cigana esmeralda realmente vai revelar tudo e não vai deixar nenhuma dúvida com relação àquilo que vai ser dito aqui. Então, o que a gente pode dizer com isso? A leitura não tem horário para acabar. Não tem horário para acabar, porque eu sei que você está ansioso para descobrir o que ela vai dizer. E a gente vai trabalhar hoje com o baralho Lenormand, o baralho da Carmencita, que foi um presente que a Paty da Cigana me deu. Olha aqui, que coisa mais linda, tá? Você que está trabalhando com baralho cigano, estudando, adquira, tá? Por meio do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Cigana Esmeralda é o Instagram dela. Fato marcante na vida de Virgem, dezembro de 2024, uma surpresa, carta da cegonha, uma surpresa inesperada, alguém que retorna para o seu caminho. Essa carta aqui me fala de você ser pego naquilo que você menos está esperando. A minha falecida avó tinha um ditado para isso, fulano foi pego com as calças na mão, né? Então assim, você tem uma situação que você está desprevenido e que você precisa se prevenir. Você precisa entender o que é. Vamos lá. Olha, carta do urso, ó. Carta do urso. Tem uma pessoa que foi bastante rude com você, né? Uma pessoa que foi bastante falsa contigo. Essa carta do urso, ela mostra alguém que se afastou, mas se afastou depois de um conflito. Se afastou depois de um aborrecimento, de uma disputa, porque a carta do urso me fala de alguém frio,
alguém falso, alguém que que mede forças com você. Mas o urso também representa a figura materna, a mãe urso, aquela que luta pelos seus filhotes, né? Então você pode ter uma dificuldade com a figura materna, não necessariamente uma dificuldade com a sua mãe, uma dificuldade com a figura materna. A autoridade que essa pessoa representa, as lições de vida que você foi obrigado a aprender por conta disso, mesmo que você se dê muito bem com a sua mãe. Emoções fortemente envolvidas, emoções fortemente arraigadas dentro de você, virão à tona nesse período. E não é simplesmente por conta de uma questão de Natal, é porque nós estamos saindo do Mercúrio retrógrado e entrando justamente na Lua, né? Na Lua crescente. E se eu não me engano, é em Aquário que a Lua crescente está. Depois eu vou conferir, tá? Dá uma conferida, tá? E essas energias são energias de transmutação. Aquilo que estava recolhido, aquilo que estava preso dentro de você, aquilo que estava magoando você, você vai ter a oportunidade de tirar de dentro de si. Você vai expor essa condição para que você possa realmente ter resolvido tudo isso e você atrair uma realização emocional. Eu vejo para você nesse mês de dezembro de 2025, Virgem, um mês muito emotivo, um mês onde você vai estar querendo resolver as questões dos seus sentimentos. Mas a gente não está falando aqui de blá 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 de amor romântico. Não que isso seja uma coisa desnecessária ou de menos valor. Porque você quer situações concretas na sua vida. Você quer concretizações na sua vida. E você está percebendo que a melhor maneira de você resolver essas concretizações é você resolvendo as mágoas do passado. Você chegou a um ponto da sua vida que você não quer mais ficar carregando peso de terceiros. Você chegou a um ponto da sua vida que você não quer mais estar limitado a questões que estão fechando os seus olhos. Existem fatos que vão trazer à tona emoções. É como se você estivesse vivendo um déjà vu, né? As cenas antigas passando na sua cabeça, flashbacks, repetecos. E você vai precisar, então, entender isso com mais profundidade, tá? Então, esse mês de dezembro, você se prepara para viver fortes emoções. Tá? Surpresas emocionantes da sua vida familiar, surpresas emocionantes na sua vida doméstica, e a gente precisa entender como isso vai se desenrolar e quem é essa pessoa que vai se aproximar de você novamente, vai bater novamente na sua porta para seguir adiante, né? Porque é alguém que vai se aproximar, é alguém que chega. Talvez uma pessoa, uma visita inesperada de um parente, uma visita inesperada de um amigo, ou alguém que realmente vem do teu lado romântico para se achegar a você, porque você está cansado de viver as mesmas coisas. Olha, a carta do caixão. Aqui a cigana está dizendo, né, falando sobre uma finalização de uma situação que desgasta, ou uma situação em que as pessoas são muito falsas com você. A morte aqui não é uma morte física. Eu não vejo morte física para você, mas eu vejo uma morte de situações. Eu vejo você encerrando essas situações. Tá vendo que você está na frente do urso? Você passando pela frente passando por cima da negatividade e resolvendo as questões. Fulano quer ser assim, vou aceitar que fulano é assim. Eu vou deixar de insistir na mudança de fulano, eu vou deixar de insistir na mudança de ciclano. E isso é deveras libertador. Quando a gente realmente entende os pingos dos is das situações, a gente se liberta. A gente se liberta, porque aqui existe uma situação que está amargando você. Está deixando você amargurado. Tá deixando você cansado, tá? Eu tô sentindo assim um extremo cansaço, olha, carta da cobra, né? Então é uma situação aflitiva que você vai ser libertado.
A grande surpresa na sua família aqui, que a cigana está mostrando também, pode ser justamente você enxergar os membros da sua família e aceitar como eles são. Por quê? Porque eu estou fazendo essa leitura em plena saída de Mercúrio dessa retrogradação. Eu sei que eu não ia conseguir falar, né? Porque é quase que um trava-língua essa palavra. Então as coisas vão começar a andar. As coisas vão começar a se movimentar com velocidade. Você vai sentir uma necessidade de falar. Porque a carta da cobra também representa aquilo que nós falamos, né? Não é assim que a gente diz assim, às vezes, para uma pessoa fofoqueira: ai, fulano tem uma língua de víbora, né? Então, a carta da cobra, ela também representa fofoca. Mas ela representa uma coisa que você tem dentro de você que é muito forte. E as pessoas invejam demais. Carta da cobra com a carta do urso. Você sabe o que é? Magnetismo pessoal e poder. Você tem se destacado das demais pessoas de uma forma muito poderosa, de uma forma muito positiva, fazendo com que as coisas entrem que as coisas entrem nos seus devidos eixos. Você tem manipulado as situações para que elas entrem no devido eixo. E isso está fazendo com que você seja criticado, está fazendo com que você não seja muito bem quisto em certas rodinhas, né, com certas pessoas. Mas o que a cigana está dizendo aqui, o que a cigana está mostrando para você claramente, é que você não deve se preocupar com a opinião de terceiros. Não é um momento para isso. É um momento de reconstrução. É um momento de uma finalização completa de uma situação. É um momento de um corte. Mas esse corte para você não vai ser um corte negativo. É um corte que vai trazer realmente uma reviravolta na sua vida, olha. É um corte, inclusive, na sua família. Existe aqui, a cigana está mostrando claramente, e eu estou sentindo claramente, um corte na sua família. Um corte positivo e um corte definitivo. Mas é um corte dentro da sua família. E esse corte pode realmente também ser representado por essa pessoa que é falsa, essa pessoa que se colocou como sua inimiga, justamente trazendo o pedido de desculpas, dando o braço a torcer, até certo ponto se humilhando. Porque aqui existe uma situação extremamente tóxica, extremamente nociva, que irá receber uma cura por conta de uma finalização. Algo morre para algo enfim nascer. Algo morre para algo enfim nascer. Existe assim uma... você se conscientiza de uma situação e aí você dá um basta nessa situação. Você pega assim, você não, vou encerrar isso, não dá mais. Tudo que eu falo nunca dá certo, tudo que eu faço nunca tá bom, eu sou sempre criticada, eu sou sempre mal falada, né? As pessoas têm sempre alguma coisa para falar de mim. As pessoas que eu tô falando são as pessoas da sua família. Essa leitura aqui, Virgem, é uma leitura que está sendo direcionada para a tua vida doméstica, para o teu seio familiar, para que você entenda de uma vez por todas que você está acima dessas pessoas. E eu não estou falando diretamente, né? Eu estou falando diretamente isso. Eu sei que eu estou correndo risco até de receber alguns comentários de crítica, mas aqui eu faço aquilo que a espiritualidade pede. Eu não falo sua leitura bonitinha para receber views, aplausos, viralizar. Eu faço aqui leituras para realmente transmitir o que a espiritualidade quer. Existe um ditado que minha falecida avó dizia, que quem se mistura com porco vai comer farelo. A sua família, ela é o seu ponto de provação. A sua família é o seu ponto de desgaste. E você precisa entender que você não tem, presta bem atenção nisso que a cigana vai dizer, você não tem obrigações maiores com a sua família. Você não tem obrigações maiores com a sua família. O que você tem com a sua família é o respeito, é a consideração
dentro dos limites, porque você, de uma certa forma, dentro de você, isso é inconsciente, tá? Porque o teu inconsciente está vibrando muito nessa situação aqui. A carta da cobra me fala do teu lado oculto, me fala do ocultismo, daquelas questões mágicas, né? Obscuras, aquilo que nem todo mundo tem acesso, aquelas questões ocultas, o ocultismo, né? Feitiço. Não que você seja um feiticeiro mau, mas porque você tem essa capacidade. Só que isso está tudo muito latente dentro de você, muito adormecido para você. Porque para as pessoas ao redor, as pessoas percebem o teu potencial mágico, o teu potencial de crescimento. E isso de uma certa forma, é uma coisa que machuca muito você. Porque o que você queria? Uma casa cheia, a família reunida, pessoas que você ama, sendo felizes, contribuindo para a sua felicidade, tá? Então, Virgem, o destino está preparando uma surpresa para você nesse mês de dezembro. Eu vejo uma surpresa, eu vejo as coisas sendo esclarecidas. Eu vejo que tem muita coisa que passou sem ter o devido tratamento, né? Então tem muita água que passou por debaixo da ponte sem tratamento. E as águas, elas representam o quê? O nosso potencial emocional. A água, ela é representante das nossas emoções. Então, se prepara, porque você vai chorar, você vai se emocionar nesse mês de dezembro de 2025, porque você vai ter coragem para tomar algumas atitudes que tem muito tempo que você está adiando, mas que você percebe que você precisa fazer. Entendeu? Ou por falta de coragem, ou por falta de estrutura, por falta de condição, sem rede de apoio, né? Sem infraestrutura para isso. Então, o que você vai resolver? Você vai resolver abandonar uma situação. Tem algumas virginianas aqui que vão sair de casa nesse mês de dezembro, vão resolver, eu não consigo mais viver esse relacionamento tóxico, esse relacionamento em que essa pessoa me domina, entendeu? Eu não consigo, tá? Existe uma finalização chegando aqui dentro da sua casa, uma finalização na sua família, tá? Então, assim, algumas vão finalizar realmente, vão concretizar a finalização, porque um relacionamento não finaliza de um dia para o outro, né? Um relacionamento não finaliza de um dia para o outro, ele vai morrendo aos poucos. Então é sobre isso que nós estamos conversando aqui, sobre uma reordenação na sua vida, mas tão profunda, que nem você e nem as coisas ao redor serão as mesmas depois que isso tudo acontecer. Agora, a gente precisa entender se você realmente quer essa mudança profunda. Será que você está disposta a pagar esse preço? Será que você está disposto a pagar esse preço? Então, digita aqui nos comentários, em dezembro, eu permito que dezembro traga essa harmonia para minha família. Eu permito que dezembro traga essa harmonia para minha família. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Engraçado que essa situação aqui me faz lembrar uma situação que eu observei, né? Porque às vezes tem certas questões que a gente só pode observar, que a gente não tem direito de opinar, né? Então a gente tem que observar, por mais doloroso que isso seja, a gente tem que observar na plateia o desenrolar de certas situações no palco da vida das pessoas, né? Então eu tinha uma vizinha e ela tinha um casamento muito tóxico mesmo, mas ela tinha 4 filhos, ela apanhava do marido. Para você ver uma coisa, a gente era pequeno naquela época, ela apanhava do marido toda sexta-feira. Ele chegava do trabalho, chegava bem, daqui a pouco não sei o que acontecia, começava uma confusão e ele descontava as perturbações da semana nela. A gente viu isso durante anos e a gente não podia fazer nada, né? Porque assim, eu morava na vila do meu, pelo menos eu não podia porque eu era de menor, né? Eu era criança, né? Eu devia ter sim uns 8, 10 anos de idade. E aí um dia
o filho dela mais velho cresceu, né? E foi na delegacia e deu parte dele. Ele devia ter um Jobson, o nome dele, Jobson. O nome dela é Lia, né? Eles devem estar vivos ainda, né? E o nome dele era Nogueira, o nome do marido abusivo, né? E aí, mesmo assim, a polícia veio, pegou, levou para casa, levou lá para a polícia, depois ela foi lá, tirou a queixa, quando chegou em casa ela levou outra coça, né? Só que um dia, sabe o que ela fez? Ele saiu para trabalhar, ela arrumou os filhos e mudou. O que é que por que eu tô contando isso aqui para você? É só para encher linguiça? É para contar problemas dos outros para você? Não. Eu tô contando isso aqui para você, que é para você entender que se você não tomou essa decisão ainda, não se culpe. Se você não tomou essa decisão de resolver as suas questões, não se culpe. Se você está nessa leitura para assistir o que a sua filha virginiana deve fazer, o seu filho, ou seu marido, ou sei lá, né, a sua amiga, né, entenda, ela está no processo de desconexão dessa situação. Gente, isso é um processo. Todo mundo que já teve que terminar alguma coisa sabe o quão doloroso é isso. É como se fosse um parto, né? É como se fosse um parto, né? A coisa vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, até que você está preparada ou preparado para suportar o clímax da dor, que é o parto propriamente dito, né? Então é a mesma coisa. Você está sendo preparado ou você está já no ponto do clímax da dor, que é a separação propriamente dita. Agora, que existe uma finalização, um corte dentro da sua família, existe. E isso vai acontecer no mês de dezembro. E entenda, isso vai ser uma surpresa emocionante que vai trazer a alegria para vocês. É interessante, né? Eu tenho que abrir um parênteses aqui, tá? A cigana tá pedindo para eu abrir um parênteses, eu vou abrir. Esse parênteses é o seguinte: para alguns virginianos, isso realmente representa um desencarne, tá? Para alguns virginianos, isso realmente representa um desencarne. Então você precisa entender os pontos que a espiritualidade está colocando para você, porque a espiritualidade ela é muito sutil. Ela trabalha, o universo trabalha com mensagens, com sinais. Então você já deve ter conseguido, por meio da tua espiritualidade, porque você é uma pessoa muito espiritualizada, ter percebido os sinais do que vai ocorrer. Tá? Você já deve estar com as malas prontas para viver uma nova realidade no seu caminho. Porque a partir daí, a sua vida muda. Nada vai ser como antes. E as coisas elas vão tomar um outro patamar, tá? Ó, carta da raposa. Tá? Carta da raposa. Aqui existe uma decisão que você já está desconfiado. Você já está desconfiado de certas posições da família. Caíram cartas aqui muito densas mesmo, tá? A carta do urso com a carta da raposa, falsidade, engano, né? Pessoas que querem tirar vantagem de você. E tudo isso dentro da sua família. Carta da cobra, traição, né? E carta do caixão, né? Eu me lembrei agora de uma frase que eu escutei uma vez, né? De uma pessoa: se eu não tenho, você também não vai ter. Pesado, né? Se eu não tenho, você também não vai ter. Tá? E era realmente uma pessoa da minha família, tá? Só que com o passar dos anos, né, a espiritualidade, isso que você precisa prestar atenção aqui no que eu vou te dizer, tá? Eu não, a sua espiritualidade, tá? Junto com a cigana esmeralda. A espiritualidade, ela nunca nos cobra, ela nunca cobra da gente as coisas que os outros nos fazem. Ficou confuso? Por exemplo, ó, eu ouvi isso, né? Eu ouvi que a pessoa dizer: se eu não tenho, você também não vai ter. A espiritualidade ela não vai me cobrar por eu ter ouvido isso, mas ela vai me cobrar a minha reação diante disso. Entendeu? Aí me lembra muito bem uma questão que Nietzsche, né, que é um filósofo que eu gosto muito, ele falou:
o importante não é as coisas que você passa, não são as dificuldades que você passa, mas é importante notar o que você se transforma ou o que a partir dessas dificuldades, ou em que ou em quem que essas dificuldades transformaram você. Será que você se transformou que tipo de pessoa você se transformou? O que lapidou você em que sentidos? Fazendo com que você entendesse as coisas e você tomasse as decisões certas. Porque tem algumas decisões, eu tenho lua em virgem, tá? Então tudo isso aqui que está sendo falado também está sendo falado para mim. Algumas decisões que nós tomamos difíceis, e elas são difíceis porque não era aquilo que nós gostaríamos de fazer. Nós gostaríamos de tomar uma decisão diferente. Por isso que a cigana começou a falar de família reunida, de casa cheia, de pessoas que sendo felizes, né? Porque é isso que você quer, é isso que você busca. Você busca a união, você busca um elo fraterno e você busca a evolução. Só que as pessoas, elas não entendem isso. Ou não querem entender isso, né? Querem simplesmente ficar mancando em duas opiniões. Você está atravessando, talvez, o momento mais desafiador da sua vida, mas o seu ano vai fechar com chave de ouro. E vai ter um corte dentro da sua família. Vai ter um corte dentro da sua família. Vai ter assim, uma separação dentro da sua família, tá? Ó, carta do cavaleiro. Isso aqui vai ser muito rápido, tá? É interessante que os fatos, eles estão correlacionados como se fosse um dominó, né? Quando um cair, os dominós vão começar a cair sucessivamente, as coisas vão começar a acontecer sucessivamente. E você vai entender realmente as coisas como são. E a carta do anel, ó. É como se a espiritualidade estivesse dizendo assim para você: não adianta, porque nós estamos contigo. Nós temos contratos, né? A sua vida passada me trouxe você aqui. E a gente não vai permitir que essas coisas ocorram. Então, e outra coisa também, a carta da raposa, que é a carta do anel, me fala assim: cuidado com os acordos que você faz. Desconfie. Não está no momento de você fazer acordos. Não está no momento de você investir dinheiro. Ou, em outras palavras, não caia nas lábias dessas pessoas traiçoeiras. Eu sinto assim muita inveja de você, mas não é, por exemplo, não é inveja da Alane em si, é inveja do que a Alane consegue conquistar. Gostariam de estar no seu lugar, virginiano. Gostariam de ser você, para poder conquistar aquilo que você conquista. Então isso é muito doentio. Isso é muito doentio. Entendeu? Isso é muito difícil. E é realmente uma coisa muito dolorosa para você lidar. Porque isso é uma coisa que acontece dentro da sua família. É uma coisa que está relacionado às pessoas que têm o seu sangue. Tá? Eu vou deixar aqui no card as 3 ordens mágicas para você se livrar das maldições familiares. É necessário que você realmente se livre dessas maldições. Ó, carta da carta. Tá? Desculpa, carta do livro. Né? Tudo aquilo que você vai passar no mês de dezembro de 2025 já está escrito. Não tem como você escapar. Existe realmente um corte, uma finalização na sua vida. Que a sua vida vai, na sua família, que a sua vida vai se transformar em uma outra coisa. O teu destino já está marcado. As questões já têm dia, data e hora marcado para acontecer. E você precisa entender e sair disso, porque emocionalmente você está muito debilitado, você está muito estressado, você está muito cansado. Você não aguenta mais isso. Eu vou usar até uma palavra de tecnologia, né? Você tem necessidade de você fazer um logout. Quer dizer, você se desligar a máquina, né? Encerrar com essa matrix. Se desconectar com esse padrão nocivo e negativo que você tem, de uma certa forma, alimentado.
Porque você é uma pessoa de bom coração, você quer ajudar essas pessoas. Você quer que essas pessoas, elas tenham a mesma coisa que você. Você se dói porque você está vendo o tempo passar e essas pessoas não mudarem a vida, essas pessoas não fazerem mais nada pela vida delas. Mas isso não é culpa sua. Isso são questões de escolha. E cada um escolhe fazer da sua vida aquilo que quer. E depois paga o preço com o que tem. Entendeu? Ou com a sua saúde, né? Com o seu tempo. Porque quantas pessoas encurtam a vida delas por conta de vícios, né? Por conta de decisões mal tomadas, ou então tornam a vida delas muito difícil, né? Aí tem um monte de filho quando é cedo da vida, e aí depois não consegue estudar, não tem um bom emprego, aí depois ficam culpando a Deus, né? Culpando o sistema. Não, eles é que são culpados. Então, o que é que você tem feito para contribuir com essas situações? Para contribuir com essas questões? Aí é a hora que você vai fazer o corte. Aí é a hora que você vai puxar realmente a tampa e você vai enterrar tudo, ó. A carta que caiu no chão. A carta do tambor e a carta da roda do destino. Tá vendo aqui? Então isso aqui me fala de quê? Me fala de você fazendo muito barulho. O destino ajudando você a fazer muito barulho. Aqui o pote de ouro. Tá? Embaixo do corte, pote de ouro. Então você é uma pessoa rica, você tem muita conexão com o elemento terra, você é do elemento terra, né? Os gnomos da floresta, então você tem um poder ancestral muito grande. E o que você tem feito para conquistar tudo isso, né? Cigana Esmeralda. Vida financeira de Virgem, como é que fica depois desse corte, dessa finalização? Como é que fica? E tem alguns virginianos aqui que tem uma mãe extremamente tóxica e que você se culpa, né? Porque você tem que tomar certas atitudes, ó, a escada do céu, evolução, tá? O vento, excelente. O vento traz e o vento leva, né? O vento traz e o vento leva. Carta dos pássaros, o canto dos pássaros e carta da flauta, né? Você não é o tipo de pessoa que leva a vida na flauta. Você não é. E você é uma pessoa que resiste às viradas de tempo. Você resiste às intempéries, né? Você se adapta às condições mais difíceis para você poder chegar adiante. Você seguir adiante. E você seguir realmente na condição que você quer. Olha, a carta do anel. Tá? Isso aqui me fala de evolução no seu caminho. Evolução financeira. Quando você corta o galho ladrão, aquilo que tira a sua vitalidade, você cresce. Quem faz bonsai sabe o que é o galho ladrão. É o galho que tira a força da árvore. Daí Jesus Cristo ele disse, se o seu olho te faz tropeçar, arranca e joga fora. Joga na geema. É melhor que você entre na vida eterna sem um olho do que se todo o seu corpo ser queimado, né? Se a sua mão te faz tropeçar, corta ela e joga na geema. Claro, gente, que isso foi uma hipérbole, né? Isso foi uma hipérbole, né? Hipérbole é um recurso de linguagem que a gente usa para exagerar uma situação, para poder ficar inteligível, né? Então, você é aquele tipo de pessoa que não mede sacrifícios para evoluir. E você vai evoluir financeiramente, você tem capacidade de evoluir financeiramente. O seu propósito de vida, Virgem, é evoluir financeiramente para poder ter a sua evolução espiritual. Aqui tem muitos virginianos com seu número de destino, é um número mestre, 11, 22, 44, 33. Por quê? Porque você tem essa questão de evolução no seu caminho, para você chegar exatamente onde você precisa chegar. Agora, para você chegar exatamente onde você precisa chegar, quais são os leões dentro de você que você precisa domar? Olha aqui, a carta do livro. Tá vendo como é que as mensagens estão se repetindo para você? Será que você já aprendeu a lição? Será que você já aprendeu a lição do que a espiritualidade está trazendo para você?
Será que essa lição, ela realmente, se você já está no ponto de dar uma volta por cima, e ó, a carta do pote de ouro agora aqui na tua mesa, tá? Então, e a carta da estrela, ó, estrela guia. Então, o que a espiritualidade está dizendo para você? Que tem um futuro melhor, que você realmente tem uma surpresa emocionante para sua família em dezembro. Só que o que acontece? Vai depender muito que em todas as questões que a espiritualidade nos traz, todas elas são condicionais. Não existe nenhuma questão, não existe nenhuma evolução que não seja condicionada a um preço, a alguma evolução, a alguma coisa que a gente precisa fazer ou não. E acreditar em algo diferente é extrema burrice. É burrice, tá? Então presta bem atenção, porque a espiritualidade ela está a ponto de trazer uma liberação de um dinheiro inesperado para cair na tua conta, sem você saber de onde que vai cair. Faz parte de uma surpresa do destino, ó. O pote de ouro com a carta da estrela. E você tem recursos financeiros bloqueados justamente por conta dessas energias que estão seguindo você, essas conexões que você tem, essas pessoas que você ajuda e que já não era mais para você estar ajudando há muito tempo, tá? Não era para você estar ajudando mais há muito tempo. Cigana Esmeralda, vida amorosa de virgem, vida amorosa e sentimental do virginiano. Vida amorosa e sentimental do virginiano. Vamos ver aqui. Carta da estrela guia. Ó, de novo, estrela guia, estrela guia. Você tem que ter um foco. Você tem que ter um apontamento, um direcionamento. Ó, coroa da vitória. Espelhando com a carta do vento. Dúvidas, né? Dificuldade, indecisão, a mente perturbada. Será que eu vou amar de novo? Será que eu mereço ser amado? Será que fulano está comigo porque me ama? Ou está comigo porque eu fui a tábua de salvação? Que se não tivesse comigo, não teria de repente um plano de saúde. Se não tivesse comigo, não teria um teto, né? Então você tem essas colocações, né? Será que as pessoas só se aproximam de mim quando querem alguma coisa? Será que eu tenho um valor ou eu tenho uma utilidade? Então são questões que você precisa trabalhar na sua mente, né? A carta do escudo da fé, tá? Escudo da fé e a estrela guia, né? Aqui o escudo da fé, ela fala que as suas crenças não podem ser meras credulidades, precisam ser expectativas certas do seu avanço divino. E isso vai proteger você, vai proteger sua mente, vai proteger suas emoções, para você não cair numa depressão, né? Para você não cair numa solidão, para você não ficar entregue a uma carência que leva você a fazer concessões erradas, ceder erradamente a outras pessoas. Quantas vezes, por carência, eu me envolvi com pessoas que eu não deveria me envolver? Não estou falando romanticamente, não estou falando sexualmente, estou falando de amizade também. Porque tem pessoas que tiram proveito da gente, porque nós somos tão carentes que as pessoas se aproximam para tirar proveito. Filhos, né? Tem alguns virginianos aqui que são explorados pelos filhos, né? Porque você tem uma necessidade de ser cuidado, você merece ser cuidado, né? Porque você foi um excelente pai, uma excelente mãe, não deixou seus filhos passarem dificuldades, mas eles não reconhecem isso hoje. Mas quem reconhece? Deus reconhece, São Miguel Arcanjo reconhece, tá? Então aqui, ó, toque restaurador. Restaurando tua energia, tocando você, né? Para que você possa sentir o toque eterno, o cuidado divino em você. Fez lembrar uma vez uma ilustração que Jesus cantou de um leproso, né? Então o leproso avistou Jesus a uma certa distância, os leprosos tinham que ficar à distância, né? E ele gritou de onde que estava: Senhor, se apenas quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Né? Aí Jesus Cristo
olhou para ele e disse: eu quero, torna-te limpo. E na Bíblia diz que a lepra abandonou aquele homem naquela hora, né? Então, assim, Jesus tocou nele. Jesus pediu para que ele se aproximasse e tocou nele e disse: eu quero, torna-te limpo, né? Então, imagina, Jesus tinha o poder de fazer isso e ele também queria fazer. Então, por isso que eu considero Jesus Cristo o maior médico que já viveu. Porque existe uma diferença entre você poder fazer e você querer fazer, né? É você exercer o seu poder. Por isso, gente, se você tiver possibilidade, né, de ajudar alguém, ajude. Porque você vai estar imitando o próprio Jesus Cristo, né? Ele tinha um poder, ele quis. Quantas vezes a gente sabe que tem pessoas aí que têm poder de realizar as coisas, né? E simplesmente não tem vontade de realizar. Mas Jesus tinha. Então pode acreditar que Jesus Cristo ele vai resolver isso para você. Mesmo que isso seja uma finalização que você vai ter na sua família, né? Então, vai libertar de você todas essas questões, ó. Carta do caminho da luz, tá? A iluminação que você vai ter, e carta da espada da verdade. Sempre conte com a verdade. A verdade deve ser sempre o nosso maior guia. Encarar a verdade às vezes é difícil, porque a verdade dói, né? A verdade ofende, né? A verdade também é libertadora. Jesus Cristo também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Tá? Então você precisa ir. Eu tô sentindo até a cara quente. Eu devo estar até vermelha já de tanta emoção, porque quando eu falo essas coisas assim, me toca o coração. Eu fico emocionada, porque a gente passa tanta coisa na vida, né? A gente vê tanta coisa na vida e a gente vê também Deus resolvendo as coisas na vida da gente. E tudo isso é muito emocionante, sabe? É muito emocionante. Aí a gente faz uma leitura dessa, que a gente percebe que Deus está falando com a gente, por meio de uma leitura geral, né? Que a gente está gravando para um signo, entendeu? Então, assim, é muito emocionante, né? É muito emocionante mesmo, ó. A asa da expansão, tá? E a carta do portal estelar. Então, assim, cada um tem uma dificuldade e cada um está num ponto de evolução. Mas a gente não pode desconsiderar que Deus não olha pra gente como se a gente fosse um rebanho, tá? Deus olha pra gente individualmente, né? Deus olha pra gente individualmente. Ele vê quais são as nossas necessidades, quais são as nossas dificuldades, vê os nossos defeitos, mas também vê as nossas qualidades, tá? E Deus, ele tá muito focado nas nossas qualidades, naquilo que a gente faz de melhor, não naquilo que a gente faz de pior. Porque assim, se a gente esticar um pano branco, nós que somos humanos somos assim, né? Nós esticamos um pano branco, aí vamos lá com carimbo e fazemos uma bola preta, né? Será difícil as pessoas que irão ver que a maior quantidade de tecido está branco, né? A maioria vai fixar só naquele pedacinho preto, mas Deus não é assim. Deus, ele vê o todo branco da gente e vê que a gente também está se esforçando a alvejar a nossa alma para ficar cada vez mais clara. Mas perfeição não existe, né? Então ele faz o que pode com aquilo que nós também podemos fazer. Tá bom, Virginiano? Então, eu vejo assim uma mudança muito grande na sua vida familiar, vejo cortes também no mês de dezembro, vejo fortes emoções familiares, mas eu vejo também uma evolução na sua vida. Eu vejo uma evolução muito grande, tá? Durante o mês de dezembro, medite na seguinte questão, tá? Mateus 5:3. Felizes os cônscios da sua necessidade espiritual, porque a estes pertence o reino dos céus. Então, anseie obter cada vez mais conhecimento espiritual, assimilar esse conhecimento, entender a profundidade desse conhecimento, para que você possa realmente chegar aonde você precisa. Fazendo assim, você vai conquistar as coisas com muito mais facilidade, tá?
Virginiano, nós temos um encontro marcado todo sábado às 18h30, você sabe disso, né? E semana que vem eu gostaria de ter você aqui, tá? Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchar.